e haja luz. Graças e paz sejam todos amados. Boa noite. Para mim é mais um dia de privilégio estar aqui no aniversário do Grupo Moriá, o qual eu fui convidada já há muito tempo, há muitos meses, irmãos. E para mim é uma honra e também estou muito contente em estar aqui com os irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, número 125, que é o texto da festa do aniversário. Os Salmos de número 125, no verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Amém? Podem se assentar. Amém? Quando eu recebi esse convite e fui orando ao Senhor, eu fui buscando as palavras com o Senhor, e o Senhor, Ele trouxe ao meu coração, a cada dia Ele foi alimentando o meu coração. E eu não sou uma pastora eloquente que consegue falar de uma forma assim que levante, que exalte, mas o Senhor nos chamou para ser exatamente como eu sou, assim como Ele te chamou para ser como você é. Não é verdade? Então, assim, irmãos, eu, quando recebi esse convite, eu me senti muito honrada, e eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus colocou tanto em meu coração. A palavra do Senhor nos diz assim, nos Salmos de número 139, verso 15 e 16, diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no ventre os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro da vida, no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando ainda nenhuma delas havia sido feita. A palavra do Senhor, Ele nos diz, no versículo aqui de número 15, que Ele fala conosco, que o Senhor, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E em Isaías também Ele fala que Ele nos chama pelo nome. Então o Senhor, Ele nos conhece desde quando nós ainda estávamos sendo células, o corpo ainda informe no corpo da minha mãe, no corpo da sua mãe. Então o Senhor hoje Ele te faz um convite. O Senhor falou comigo e eu quero compartilhar com os irmãos. Quando nós nascemos, às vezes até no ventre da nossa mãe, e eu digo isso porque eu carreguei muitos traumas durante muitos anos da minha vida. Os irmãos que congregam aqui comigo sabem do meu testemunho, e desde muito nova eu passei por muitos traumas, assim como muitos dos irmãos podem ter passado. Traumas diferentes, mas passamos. E o Senhor, Ele nos diz, quando nós nascemos, Ele nos dá uma mala. Nós carregamos uma mala, no qual ela está vazia quando nós nascemos. Só que desde o ventre da nossa mãe existem palavras de maldição. Então seu filho, quando eu estava na barriga da minha mãe, ou você estava na barriga dela, ou quando os seus filhos foram gerados, muitas das palavras que você falou ou você ouviu ficou lá no íntimo. E você não entendia o porquê que você estava sentindo aquilo. Eu falo isso, irmãos, porque duas das minhas filhas mais velhas, e antes de eu me tornar cristã, de eu entregar minha vida a Cristo, eu falava para elas, eu falava para as outras pessoas, eu falava assim: eu tentei abortar meus 3 primeiros filhos, mas não consegui.
Só que eu falava isso, só que eu não pensava no coração das minhas filhas, no quanto elas poderiam se sentir rejeitadas, no quanto elas poderiam se sentir mal com aquilo. Poxa, minha mãe não me queria. E eu nasci. E muitas vezes nós trazemos traumas na nossa vida, que é a rejeição, que é o abandono, que é palavras de maldição. Meu esposo, ele sempre que pregava, e ele falava aqui mesmo nesse púlpito, ele falava do quanto ele ouvia que ele era um bastardo, que ele nasceu para puxar carroça, que ele nasceu para desgraçar a vida das pessoas. E aquilo, as pessoas acham, não imaginam o quanto isso traz de trauma para a vida de uma criança, e no qual ela vai se tornando adulto, e vai indo, e ela vai sofrendo, e ela vai carregando, e a mala cada vez vai ficando mais pesada, porque quando você não encontra um lugar para você esvaziar essa mala, chega um momento que ela se torna muito pesada. E a palavra do Senhor nos diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Lá o monte de Sião, ele é o monte onde foi feita a cidade de Jerusalém. Assim, aquela cidade, ela sempre foi protegida por Deus, e através de lá é que veio o nosso Senhor Jesus Cristo, que é através dele que ele nos aceitou como filhos, e nós somos chamados de filhos. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem bisnetos, Deus tem filhos. Aleluia! Então eu quero te dizer nessa noite que o Senhor plantou em meu coração uma semente, e eu quero que vocês compartilhem comigo e esvaziar essa mala. Hoje o Senhor está te fazendo um convite para que você tire essas mágoas, seja o que for que o inimigo tenha plantado aí no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sendo a rejeição, sendo o abuso, seja ele, seja a traição, seja o abandono, seja as mágoas que você carrega da infância, seja a ansiedade, seja a vergonha, seja a culpa, seja a inveja, seja o medo, seja o complexo de inferioridade, e seja a perda de alguém querido. O Senhor, nessa noite, Ele te convida a abrir o seu coração e te libertar de tudo isso que você está sentindo, de tudo isso que foi plantado, que o inimigo plantou ao longo, desde quando nós nascemos, desde quando nós viemos ao mundo. Nós trazemos nossos medos, nós trazemos as nossas ansiedades, porque existem muitas palavras que nós ouvimos de parentes, tios. Existem parentes, quem nunca ouviu e falou assim: isso daí não vai dar o que presta, isso aí é igual a mãe, isso aí puxou o pai, isso aí não vai dar nada não, isso aí logo está com outro filho, isso aí não vai dar em nada. Quantas vezes a gente passa por coisas assim? Pode ser diferente, como um abuso, pode ser um abuso emocional, pode ser um abuso físico. Eu sofri um abuso dos meus 4 anos aos 9 anos de idade, por alguém muito próximo da minha família. E o sentimento que eu tinha antes de conhecer a Cristo era que eu desejava que a filha dele, as netas dele, passassem por tudo que eu passei. Então, eu quando cumprimentava ou estava perto, eu tinha ódio. Eu cumprimentava, mas eu tinha muita mágoa no meu coração, porque eu desejava o mal para pessoas que não tinham nada a ver, elas não tinham me feito nada. Então, por muitas vezes às vezes você tem algo no seu coração e você não entrega ao Senhor, você não esvazia a sua mala diante do Senhor, porque você
acha que você não consegue se libertar daquilo. E por mais que nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, muitas vezes, nós não conseguimos tirar, porque ele fica lá naquela malha e você carrega ela nas costas, outra hora você carrega de lado, outra hora você até esquece. Mas daí o inimigo vem e coloca alguém diante da sua presença para te lembrar daquilo lá, daquela dor e aquela ferida que até então não estava cicatrizada, ela estava tampada. Arrancam a atadura sem dó e você relembra tudo aquilo de novo. Só que um dia assim que eu encontrei o Salvador e ele me libertou disso e ele falou para mim: entrega a sua mala, esvazia a sua mala de tudo que você está sentindo, entrega tudo para mim, porque eu vou aliviar a sua mala, eu vou aliviar a sua carga. Então eu quero te dizer que no dia que eu aceitei a Jesus, eu fiz esse pacto com o Senhor. Eu quero te convidar para fazer esse pacto com o Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz assim nos Salmos de número 55, verso 22: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permita que o justo seja abalado. E em Mateus 11, 28 e 30 diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando foi ministrado para mim essas palavras e eu senti isso no meu coração, eu procurei o meu abusador depois de um culto no lar. Sim, ele também se converteu. Eu procurei o meu abusador e sentei com ele em particular, só o meu esposo estava presente, e eu falei para ele: eu te perdoo. Ele falou: me perdoa de quê? O que eu te fiz? Eu te perdoo porque na minha infância aconteceu isso. Então eu quero te perdoar, porque quando eu te perdoo, isso sai de mim, isso sai das minhas costas, isso sai, o Senhor leva com Ele, porque quando você não perdoa alguém, eu vi isso, que quando você não perdoa alguém é quando você toma um copo de veneno esperando que o outro morra. Isso não vai acontecer. Então o Senhor, Ele convida você a entregar essa mala para Ele. Aleluia. Entregar essa mala e dizer ao Senhor o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele confia. Porque eu estava conversando com meu esposo e sempre assim, né, as pessoas dizem assim: confiança não se pede, confiança se conquista. E como numa analogia eu falo assim: eu conheço a irmã Edevanda, então eu posso falar assim para a irmã Deise: irmã Deise, pode confiar na irmã Edevanda, porque ela é de confiança para mim. Então as pessoas que vieram ao longo da Bíblia falando acerca do Senhor, eles falam: confia no Senhor, entrega seu coração a Ele, entrega a sua vida ao Senhor, e mais Ele fará. Em 1 Pedro, versículo 5, verso 7: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E em Filipenses 2, do 5 ao 7, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se,
de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, nesta noite eu quero te convidar para que você abra sua mala ao Senhor e que você esvazie sua mala ao Senhor, tirando, de repente você tem algum trauma, alguma coisa, algo que foi falado para você, palavras de maldição, algo que lá no seu íntimo você fala, eu ouvia muito isso, fizeram tal coisa para minha vida, que não foi citado aqui. Aleluia, Jesus! Eu te convido a entregar também ao Senhor, mesmo que o que você sinta não estava aqui. Não estava nesses papéis, não estava. Eu pensei em colocar como tijolos e colocar cada nome, colocar nas malas e colocar aqui para demonstrar, fazer a figuração do peso. Só que eu creio que os irmãos entenderam o que eu quis dizer com as palavras, porque as palavras ela tem peso, mas as palavras também, a palavra de Cristo ela liberta. A palavra do Senhor, Ele nos livra do mal. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 29:11 que eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de mal, de bem e não de mal, para te dar o fim que desejais. Que fim que você quer? Você quer carregar uma mala pesada, uma mala sem alça, uma mala que você não consegue suportar e todos os dias te traz cansaço, que todos os dias te traz dores, porque quando você entra no chuveiro e você chora para que ninguém veja, porque quando você ouve algum louvor, ou até mesmo uma música do mundo, quando você ouvia e aquela música te trazia recordações, coisas ruins que vinham. Então, você quer continuar carregando essa mala ou você prefere abrir ela e entregar ao Senhor? Porque, não se engane, a mala ela pode ter rodinha, só que vai colocando peso, uma hora você não aguenta mais, porque ela não vai aguentar. E é por isso que muitas pessoas estão sofrendo por depressão, ansiedade, estresse. Então nesta noite eu quero convidar os meus irmãos para abrirem o seu coração. Aleluia. Se coloquem de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mediante a esse louvor, eu quero convidar você para você falar com Deus. Se você não quiser falar com ninguém, se abrir com ninguém, eu quero te convidar para louvar. E enquanto isso, coloque a mão sobre o seu coração e vamos falar com Deus, nos esvaziar de tudo o que nos prende neste mundo que não libera o perdão. Libera o perdão. Libera, tira isso do seu coração, isso te faz mal. Tira isso do seu coração. A palavra do Senhor, ela é clara. Ele é seu amigo, pode confiar no Senhor. Confia no Senhor. E mais Ele fará. De você neste momento. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Sim, Senhor. Quero me esvaziar de todos os meus títulos. Se esvazie de tudo. Abra o seu coração para o Senhor. Fale com Ele nesse pensamento. Ore ao Senhor. Fale com Ele. Abra sua mala que simboliza o seu coração. Fale com o Senhor para Ele tirar isso de você. Abrir o seu coração. Ministrar a paz do seu coração. Recebe a dor.
mesmo.